se cria, é se criar e reinventar de novo a cada dia. É inovar e valorizar o momento com a família. A cria da voz. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós somos internacionais, como diz a minha amiga Ana Tomazelli. E esse é mais um episódio do Cria Podcast, a primeira edição neste ano. A gente está iniciando a nossa terceira temporada com um convidado super especial. Estou trazendo aqui o Thomas Campbell, que é da Amazon. A gente é parceiro já de algumas ações e eu queria contar um pouco dessa trajetória e como que a gente pode mudar a forma como a logística e como as compras acontecem no Brasil. Bem-vindo, Thomas. Queria que primeiro você se apresentasse e depois falasse um pouco sobre a sua trajetória, como que você atuou até chegar na Amazon. Sim, obrigado pelo convite, obrigado pessoal da Cria, Joildo. Acho que realmente, como o Joildo falou, a gente já tem algum tipo de contato há algum tempo. Eu acho que a gente fica cada vez mais um aprendendo com o outro. Acho que esse tipo de relação é muito interessante, principalmente quando a gente vem de uma empresa multinacional, né, que tem, eu falo, a gente tem que sair ali do escritório envidraçado no prédio corporativo e conhecer realmente o nosso público e um pouco do Brasil. E acho que a Cria me ajuda muito, o G10 e todo mundo do grupo ajuda bastante a gente a explorar e aprender nesse universo, né, que é uma parte da população brasileira. Falando um pouco de mim, eu sou hoje, estou como Relações Públicas Corporativas da Amazon aqui no Brasil, cobrindo alguns temas como logística, ambiente de trabalho, sustentabilidade, ações sociais e tudo que vai aparecendo, né, para a gente construir essa imagem reputacional e corporativa da Amazon aqui no Brasil. Eu estou na Amazon há 3 anos e meio, mas é legal falar que o jeito que a gente opera hoje no Brasil está há 5 anos, né? Então desde 2019, é muito recente. A Amazon chegou no Brasil há alguns anos a mais, mas primeiro com serviço de cloud service, depois com Kindle, e aí a gente foi chegando, né, até operar dessa forma que a gente está hoje expandindo. Então é uma empresa muito recente. Quando eu entrei, essa vaga não existia, né, e ela existiu muito da necessidade de que a gente está crescendo, está desenvolvendo e precisa cada vez mais se comunicar e deixar de ter essa imagem que tinha muito no passado de que uma empresa americana feita por americanos e está simplesmente no Brasil. Hoje eu falo com muito orgulho que mais do que 99% dos nossos funcionários são brasileiros, estão sentados aqui no Brasil, espalhado nos 27 estados, né? Então a gente tem operação em todos os estados do Brasil, entregando em 100% dos municípios. Então, cada vez mais, como eu falei ali no início, é aprender, é desenvolver para estar mais conectado e continuar crescendo, né? A gente tinha, em 2019, um centro de distribuição no Brasil vendendo um portfólio de mais ou menos 1 milhão de produtos. Agora, 5 anos depois, a gente tem, peguei esse número recentemente, mais de 130 polos de distribuição e mais de 130 milhões de produtos no nosso portfólio. Parece até uma coincidência os números 130, mas não é cabalístico, mas é o momento onde a gente está hoje, então mostra muito esse crescimento de que a gente está realmente numa crescente de desenvolvimento e, sem dúvida, as comunidades, as favelas são muito importantes para a gente. A gente vai falar um pouco mais aí na entrevista, mas 8% do Brasil, né, é o número que a gente tem. E eu sempre falo, não é trabalho social, assistencialismo, qualquer palavra que possa ser falado, eu acho que é uma necessidade de negócio. Atender bem as comunidades, atender bem a população, e 8% da população brasileira. Eu falo que o consumo é para todos. Exato. Então, se a gente não olhar esse mercado, não olhar esse potencial todo que existe, as pessoas consomem muito e querem se conectar e mostrar que estão ascendendo socialmente também. Exato. Então, se a gente esquecer isso, ignorar essa mecânica até emocional, a gente acaba perdendo público e impactando menos. É até uma questão de cidadania ter acesso a serviços, produtos e tudo mais. E é isso que a gente tem procurado, observando o mercado, provocar também cada vez mais as pessoas tenham acesso a tudo que elas quiserem, né? Então, a Amazon tem
pensado um pouco nisso e você falou que tinha um centro de distribuição. Quantos tem hoje no Brasil? Hoje a gente tem 10 centros, e até explicando para vocês um pouco, o centro de distribuição é como toda a nossa... Imagina que um grande supermercado onde nossos produtos estão estocados. Então são estruturas, uma média de 40 mil metros quadrados até 60 mil metros quadrados, são estruturas muito grandes, onde a gente não precisa de tantas, né? Então a gente tem 4 aqui em São Paulo, Rio, Minas, Brasília, Recife, Ceará e Porto Alegre, então são 10 que a gente tem no Brasil, e há mais estações de entrega, né? E a gente completa estações de entrega, que é essa parte da última milha, onde a gente distribui. A gente tem aqui também em Paraisópolis, mas tem várias outras comunidades, várias outras regiões, e a gente completa 130 polos logísticos no Brasil. Então eles recebem os produtos a partir do centro de distribuição e depois eles fazem a última parte da entrega. No centro de distribuição os produtos estão armazenados, quando são comprados eles são embalados e eles saem para distribuição. E nessa estação de entrega é onde funciona a operação, a roteirização já dos pacotes. Eu falo que dentro do centro da estação de entrega a gente não vê o produto, a gente vê pacote e é onde eles saem para as rotas. E aí a grande maioria são operações diretas da Amazon. Tem esses parceiros, mas também tem... A gente tem uma rede logística, e acho que isso é uma peculiaridade do Brasil, né? A gente tem relação com muitos parceiros, principalmente porque esses parceiros vão ter experiências locais especiais para fazer algum tipo de entrega. Então, desde entregas em favelas, mas a gente tem também uma parceria com a Tudo Green, que é uma empresa logística especializada em veículos elétricos, em rotas elétricas. E a gente já faz algumas estações com eles aqui no interior de São Paulo. Então a rede logística, principalmente do Brasil, ela é composta por nossos transportadores diretos e parceiros que vão complementando. E hoje a gente entrega em 100% dos municípios brasileiros, mas é necessário essa combinação de vários parceiros. E esse entregar em 100% do Brasil é fácil? É um desafio? Como que está sendo isso? Fiquei sabendo que recentemente vocês abriram para fazer entregas na Amazônia Legal, né? Como que está isso? Qual é o desafio que na prática acontece? Porque é fácil, no papel é fácil falar, né? Não, eu acho um desafio muito interessante, inclusive, de estar nesse momento da Amazon agora, nessa expansão, né? Conceitualmente, as grandes empresas de e-commerce, né, sempre pensam no Sudeste, nos grandes centros de entrega, né? Isso todo mundo consegue cobrir bem. A gente entrega em 2 dias em mais de 1.200 cidades, nas grandes capitais, tudo isso está muito coberto. Mas para você realmente conseguir crescer, a gente tem que realmente expandir. Então, fazer o que todo mundo já faz é muito básico, né? Todos os grandes e-commerce entregam nas principais cidades, e a gente começa cada vez mais a expandir esse atendimento. Então, hoje eu falei, a gente entrega em 100% dos municípios brasileiros. Não são 100% dos municípios brasileiros que a gente já entrega em 2 dias. Então, como que eu vou conseguir entregar todo esse volume de pacote em 2 dias, né? Cada vez mais rápido. Então, a nossa expansão tem sido muito por isso, né? Agora a gente abriu as últimas estações de entrega em estados que a gente não tinha no norte. Então, a gente orgulhosamente fala que a gente completou os 27 estados. Então, cada vez mais acelerando. A gente tem parceria com a Azul, linhas aéreas que ajudam a gente a entregar em frete aéreo em já 42 linhas aéreas que a Azul entrega em todo o Brasil. Então, isso também vai acelerando. Então, como eu falei, a gente precisa de parceiros, a gente precisa de criar soluções, porque o Brasil é um continente, né? Se for pensar nas dimensões. Então a gente precisa criar ferramentas que não funcionam em outros lugares com parceiros brasileiros, como eu falei, é a Azul, é a Tudo Green, são parceiros locais. A Tudo Green, apesar do nome, foi desenvolvida pela Paula, que é uma super empreendedora também, que tem esse DNA de empreendedorismo. Então, como a gente acha parceiros locais estratégicos que conhecem muito o Brasil para poder crescer e continuar desenvolvendo. E como que vocês, assim, o Brasil de fato é um continente. Se você olhar a Europa, seriam vários países que tem ali dentro. Sim. E com características bem distintas, até culturalmente, a forma como se consome é diferente em cada lugar. Vocês devem ter um mapeamento, inclusive, disso, com relação ao que se consome mais em determinadas regiões. E não é exatamente só
o local que a pessoa mora, mas também o estado onde ela mora Sim. pode afetar isso. Eu queria que você falasse um pouco mais de como que funciona a construção assim, da identificação, mapeamento desse perfil do consumidor, Sim. desse comprador, e como que vocês acabam oferecendo soluções mais personalizadas para eles, né? Sim, eu acho que isso a gente tem que sempre ter muita clareza da particularidade do Brasil, né? O Brasil é uma jabuticaba que a gente escuta muito. Isso é um desafio que a gente tem de comunicar para os gringos, né? Para os nossos líderes que às vezes não estão no Brasil e não conhecem. Toda reunião a gente sempre começa, e vários times da Amazon de diferentes segmentos falam assim, então, o Brasil é particular, o Brasil é peculiar, o Brasil é diferente. Nós não nos consideramos um país latino porque a gente não fala espanhol, a gente não tem as mesmas culturas, a gente não tem uma comparação, né, como muitos países até da América Latina têm. Então, acho que ter essa mentalidade que é um país gigantesco, que você falar com o consumidor do Sul e do Norte não funciona se você não ter um desenvolvimento diferente, é onde é o nosso início desse caminho, né? Então, de novo, como eu falei, ter brasileiros fazendo isso já ajuda muito a estar sempre... Nós somos advogados do Brasil, né? Eu falo, ninguém pode falar mal do Brasil numa reunião. A gente interno tem as nossas reclamações, Sim. mas só a gente. O brasileiro tem muito orgulho do Brasil, apesar de toda a dificuldade. Então, a gente está sempre querendo crescer, desenvolver. Então, acho que quando você entra numa reunião, você consegue identificar, né, o brasileiro que ele está ali brigando pelo país. Isso é muito bacana. E muito estudo, né? Antes até de vir para a Amazon, eu trabalhei muitos anos na P&G, na Procter & Gamble, com produtos de beleza e higiene. E acho que isso me ajudou muito a entender a particularidade, né, do consumidor e você começar a pensar e problematizar de que um sapato não cabe para todo mundo, né? O tipo de... E tem uma expressão em inglês que fala... o tamanho não funciona para todos, né? O tamanho da minha roupa não funciona para você, do meu sapato não funciona para você. Então, quando você começa a quebrar e entender isso, você conseguir a desenvolver um produto e uma comunicação melhor. Então, na época da P&G, eu comecei a participar muito de focus group, né? De esses grupos de pesquisa de consumidor, de conversar, de ver como usa. Então, a gente falava muito de cabelo. Consumidor cacheado, crespo no Brasil é gigante, né? Então, como que Na época a gente ainda falava muito de mulher, já tem muitos anos, agora já até a gente evoluiu, a gente não fala só da consumidora de produtos de cabelo, o que é legal essa mudança também, tipo a população masculina também usa muito. Então a gente falava muito com os consumidores de como que você aplica o produto, qual que é o movimento da mão, como que seca, como que dorme, como que penteia. Na hora do chuveiro, a gente entrava dentro do chuveiro para ver como que é a disposição daqueles produtos na prateleira. Então, entendendo muito o dia a dia do consumidor, você consegue criar soluções mais produtos práticas. Até que é feito, desenvolvido, que ele fica de cabeça para baixo. Exato. Como até aqueles produtos de ketchup, mesma coisa, uma lógica de que você deixa ele mais pronto para o uso ou mais fácil de sair o produto. Sim. Por conta da característica daquele produto. Então, Exato. Pensar, né, essas características é importante. E eu acho que a palavra que a gente fala muito é dessa questão da empatia, mas não só na empatia emocional. Não adianta eu estar no escritório desenvolvendo um produto para uma consumidora cacheada que sabe muito mais da experiência do que eu tenho com o meu cabelo e dentro da minha rotina. Então, você estar sempre em contato com esses consumidores é muito importante. E aí parece um pouco mais fácil quando você fala de uma grande empresa que tem muito estudo envolvido, muita pesquisa, mas o que eu gosto muito de fazer é liga para um amigo, vai na casa de alguém quando você tem alguma dúvida, senta para tomar um café e vai conversando para ver como que é o comportamento. Então eu pergunto hoje muito da Amazon e para minha família, para minha avó, para mim a minha avó é um grande laboratório, porque eu pergunto assim, você já comprou na Amazon? Já ligou para o saque? Aí ela me liga pedindo para eu resolver algum problema. Eu falei, não, liga para o saque e me avisa. Essa semana ela falou, cara, falei com o saque da Amazon, um rapaz me ajudou com tudo, é muito maravilhoso. Até uma das dicas de Amazon que eu falo não desejo que ninguém tenha problema, mas liga no saque para você ver, é diferenciado. Então a gente conversar com pessoas diferentes e ficar fazendo essa análise é onde faz a empresa desenvolver.
Então, o estudo do consumidor, sem dúvida, é importante. Falar sobre muitos temas eu acho muito importante. Então, as pessoas me perguntam aonde eu consigo ser mais criativo, desenvolver outras frentes, né? De pensamento para o meu negócio. E, de novo, não estou falando da Amazon, pode ser de uma lojinha que quer trazer novas soluções. E acho que quando a gente está na internet, nesse mundo que a gente está hoje, a gente tem acesso a tudo. Então, para de fazer as mesmas coisas que você está vendo. Por exemplo, eu vi outro dia um vídeo no TikTok que ela falava, para ser criativa a gente precisa ver filmes ruins. Aí todo mundo, como assim ver filmes ruins? Todo mundo vai ver o filme do Oscar, todo mundo vai ver a novela das 9, vai ver o que é o mais famoso. Quando você começa a ver outro tipo de conteúdo, um filme que talvez realmente não foi bom, vai numa peça de teatro que não é a mais cotada da imprensa, você começa a ter outras ideias que as pessoas não têm. Então você começa a abrir. Então eu falo, para poder vender melhor no e-commerce, entra no YouTube e assiste um vídeo de filosofia, assiste um vídeo de pessoas falando sobre amor, assiste um vídeo sobre qualquer outra cultura, que isso vai te ajudar a criar novas ideias. Então, quanto mais aberto você está... O contato com o novo provoca essas emoções e essas interações. E se o que te incomodou naquele conteúdo, ou o que falta ali, isso provoca que você gere outras ideias. Sim. Então, a criatividade ela funciona de maneiras diferentes para as pessoas, né? Alguns querem ficar ouvindo música o tempo todo e aí vão ter um insight, ou ele tem que andar na rua, ou ele vai entrar no mercado e olhar alguma coisa, ou vai navegar em um monte de site aleatório. E isso funciona de maneiras diferentes, né? Sim. E a gente costuma, é natural da mente humana, fazer o que traz mais conforto pra gente. Então é natural que você vai chegar na sua casa, vai ver aquele tipo de vídeo, vai ler aquela coisa que você já está acostumado. Mas você está nessa mentalidade de buscar, por exemplo, uma dica muito simples. Eu adoro o TikTok, não adianta. Acho que eu demorei para vencer essa barreira e hoje em dia eu adoro. O meu algoritmo sabe tudo que eu gosto. Se eu pegar o seu, ele é completamente diferente. Então, às vezes eu tô com algum amigo na mesa e falo, deixa eu dar uma olhada no seu TikTok. E você vai vendo coisas, e o TikTok, Instagram, qualquer rede social hoje que tem um algoritmo. Então você vai naturalmente aprendendo sobre outras diferente, coisas. Né? Ele funciona universo. Diferente, porque no geral as redes sociais elas funcionam com o que as pessoas estão mais curtindo e aí ele exibe aquilo para mais gente. No caso específico dessas redes, que não são nem encaradas como redes sociais, porque o objetivo ali não é que você tenha um monte de amigos e fale com aqueles amigos, é que você produza conteúdo para que as pessoas consumam. Ele identifica mesmo essa questão de por que você assistiu 1 segundo de 3 segundos do outro, por que você curtiu, ou comentou, ou encaminhou para alguém, salvou para ver depois. Isso gera uma conexão muito diferente. Sim. E isso impacta no consumo, né? A gente acaba se vestindo da forma que a gente vê, comprando as coisas que a gente vê. Então, naturalmente, a gente vai ganhando. Por isso que a gente tem que burlar o algoritmo vendo outras coisas também, né? Senão a gente fica muito no nosso universo. O lugar comum é muito perigoso porque você fica na zona de conforto. E para quem trabalha com criatividade, com comunicação, com publicidade, com qualquer coisa dessa área, ter contato com o novo, ele é sempre interessante, até mesmo entrar em redes que são de design, Pinterest, outras redes, e procurar coisas aleatórias, isso ajuda muito a ter insights, ler coisas em outros idiomas, usar um tradutor que pode ser o caso, ver a versão original, porque isso é muito... A gente que se acostuma a ver o que é a legenda original e o que está se falando na dublagem, por exemplo, percebe que a tradução, o que a gente escuta na dublagem é uma adaptação do que está ali. Então, muitas vezes, você ter contato direto, ao invés de alguém fazer essa curadoria, ajuda muito. Então, essa coisa que você falou de ver o que não está na prateleira dos grandes, do top 10, é um exercício mesmo, de você mesmo procurar. Porque hoje todo mundo gera conteúdo. Todo mundo é uma TV, uma rede social e tudo mais. Hoje você pega o celular, você faz uma live e você consegue ter 5 mil, 10 mil pessoas te assistindo. Há 10 anos era possível isso?
Talvez sim, mas não para todo mundo. Exato. Ou você tem que buscar em outras fontes mais difíceis, ir numa enciclopédia, em algum tipo de forma. E aí, voltando só um pouquinho para a questão da Amazon, tem várias frentes, tem várias questões e assim, eu queria que você falasse, eu conheço algumas coisas ali, tem as questões do marketplace, tem as questões dos influenciadores. Quais áreas assim você destacaria que hoje é mais fácil das pessoas se conectarem com esse mundo, não só como consumidores, mas também como empreendedores? Como que a Amazon tem trabalhado para possibilitar essa conexão? Então, a Amazon tem alguns princípios de liderança, né? E um dos que a gente mais vocal sobre isso é sempre a questão do foco no cliente, a obsessão pelo cliente. Isso vai mudando, né? É muito natural. Você vê a forma até que a empresa nasceu, de ser uma loja virtual de livros e para tudo que é hoje, é o que o consumidor foi demandando, isso foi sendo natural para aquele ecossistema. Então, acho que a constante análise do que o universo está mudando com dado, com pesquisa e observação é onde a empresa vai desenvolvendo. Então, hoje a gente tem um formato e eu posso ter certeza que não é o mesmo formato que vai estar daqui a 10 anos. Então, um dos nossos grandes diferenciais é essa atenção ao consumidor o tempo todo. Então, o que o consumidor quer é frete mais rápido, é um benefício num Clube Prime, onde a gente consegue trazer filmes, livros, podcasts. Então, como você vai desenvolvendo de acordo com a demanda desse cliente? Então, eu acho que hoje a gente tem grandes fortalezas além do e-commerce, né, que hoje é o amazon.com.br. A gente tem a parte de venda de livros, que é onde a gente começou, que é muito forte. Podcasts, audibles, né, que são os livros narrados, né? A gente tem a parte de cloud service, de serviços de nuvem, que é a AWS, Prime Video, então devices com Kindle, Alexa, então tem muitos produtos e segmentos, é uma empresa muito grande de segmentos para poder estar muito conectando com o consumidor e entregando uma grande experiência. Por isso que a gente gosta de falar muito que o Amazon Prime não é só um serviço de streaming e não é só um frete grátis. É um clube de benefícios que o consumidor está ali consumindo diferentes frentes, como do mesmo clube que dá frete grátis para ele milhões de produtos, dá o conteúdo exclusivo, dá o futebol, dá o podcast, dá o Amazon Music. Então, como a gente conecta vários temas dentro de uma única empresa. Bom, sim, tem que ser diverso de fato. Sim. Porque muito se vê, até essa questão do streaming é super interessante, porque se você pensar, alguma coisa que tinha uma barreira tecnológica, que é a oferta da conexão à internet. Então as pessoas tinham muita resistência, porque no Brasil não havia uma oferta lá fácil para todo mundo, porque tudo estava muito preso à questão da telefonia fixa. Sim. Depois com o avanço da tecnologia, o 4G, o 5G, essa conexão ficou muito mais fácil e se consumir, e aí até concorrentes que criaram esse formato de consumir algo não linear, algo fora do que é a TV. Então, assim, o streaming não é a TV online, é diferente. Você pode ter conteúdos ao vivo, acontecendo naquele momento, como jogos de futebol, Sim. como a transmissão de alguma premiação, coisas do tipo. Mas esse consumo que está em rotas diferentes, em estradas diferentes, que é mais ou menos isso. Tem uma prateleira gigantesca e você vai pegando ali aquele conteúdo. Então o streaming ele veio para mudar um pouco a forma que se consumia. E hoje, tanto o Prime Video, outros players que estão no mercado, tem possibilitado a geração Sim. de conteúdos novos e a oferta para o cliente. Então, para ele, em qualquer momento, se a gente chegar aqui e pegar o celular, a gente consegue assistir um conteúdo que está disponível em todo mundo. Então, isso não se imaginava há pouco tempo, que para a gente faz muito tempo, mas 10, 12 anos é pouco tempo. Então, assim, as crianças hoje já nascem com o YouTube, com outras plataformas, mas não existia essa oferta no passado, né? Então, essa geração ela vai ter contato com tecnologias cada vez mais avançadas. O próprio
estruturas. A gente estava conversando aqui antes, fora, né? Como que funciona a logística interna ali dentro da empresa, né? Para que o produto chegue até o cliente, tem muita gente envolvida, mas tem muita tecnologia. Sim. E como que vocês têm pensado e têm investido nisso e como qual que é a diferença, né? A estrutura do Brasil, do terceiro mundo, ela é diferente da estrutura americana. Como que é isso e como que vocês trazem inovação para dentro dessa cadeia também, né? Sim. Bom, vou responder só primeiro a parte do streaming, Sim. depois a parte da tecnologia. O que eu acho que é bacana a gente comentar é o streaming possibilitou muito a inclusão e a diversidade, porque você consegue produzir muito mais conteúdo e dar liberdade de escolha para todo mundo, né, que tem acesso, conseguir assistir o que quer e se sente representado. Então antes a gente tinha o galã e a mocinha da novela como aquele único sinônimo de desejo, né, de perfeição da população e que não reflete nada daquela população. Hoje, quando você vai para um streaming, você tem infinitos galãs, infinitas mocinhas, infinitos vilões, né, e diversos perfis e padrões. Então, o que é muito bacana e a Amazon observa isso, o brasileiro é muito atento e conectado com o consumo de produção local, né? Consumo de conteúdo brasileiro. Acho que muito por causa do nosso desenvolvimento de novelas, de toda a televisão de histórico que é diferenciado do resto do mundo, né? Pela produção, mas também do nosso forte de cultura. E como eu falei lá atrás, é diferente, a gente não fala espanhol, a gente não escuta música. Hoje o reggaeton tomou o mundo, mas das músicas mais ouvidas no Amazon Music, muita parte delas são músicas brasileiras. O brasileiro quer escutar música brasileira, o brasileiro quer ver filme brasileiro, quer ver uma série brasileira. Então, quando a gente começou a observar isso e produzir conteúdos nacionais, hoje a Amazon Prime é um grande produtor de conteúdos nacionais, a gente começou a desenvolver cada vez mais essa conexão. Tem várias séries e vários filmes incríveis, mas, por exemplo, a gente tem Manhãs de Setembro, que foi produzido pelo Amazon Prime com a Lineker, que é tipo uma série 100% brasileira, produzido por brasileiros. Muitas mulheres, um percentual de mulheres altíssimos, são nossas diretoras e produtoras. Então, cada vez mais conectar com diversidade é legal. E quando eu falo também de diversidade, pode ser, hoje tem muita série coreana, muita série indiana. Eu ia falar isso, eu estava esperando você terminar para falar assim, hoje em dia a gente consome coisas que eram inimagináveis, séries turcas, coreanas. Turco cresce muito também. Então, assim, e é algo que você começa a assistir e você continua ali, virou... E você aprende, você não teria acesso a uma série coreana. Como que as pessoas se relacionam. É óbvio que é ficção, é óbvio que a gente sente, percebe, como também as novelas brasileiras são. E o diferencial nosso é que se você pegar o padrão das séries americanas, por exemplo, e as séries nossas, a gente faz um episódio nosso, eles fazem um por semana. Sim. Então lança um por mês, um a cada 15 dias. Assim, a produção envolvida para o cara fazer 300, 200 episódios e lançar todos os dias, está pronto aquilo ali, uma super produção, uma qualidade super... cuidado, né? Então, assim, essa é a diferença e realmente a gente quer consumir produção nacional, mas esse acesso tem possibilitado com que tenha acesso a outras culturas, a outras formas de encarar o mundo. E também tem documentário, também tem outras produções ali. Não, eu acho que isso cada vez mais vai ser importante. A gente abre para muitas outras culturas, mas a gente tem que fortalecer a nossa cultura brasileira. É especial, né? E aí, respondendo a sua segunda parte sobre a tecnologia, inovação, até robotização, a Amazon investe muito em tecnologia, inovação, e é muito interessante quando você entra num centro de distribuição nosso, você percebe que os humanos e a tecnologia trabalham em sinergia. A tecnologia ajuda muito ao trabalho humano ser mais seguro, mais eficiente, mais produtivo, e a gente vai conseguindo acelerar cada vez mais a experiência do cliente. Então, eu vou trazer alguns exemplos. Quando você pensa preconceituosamente, eu gosto de falar a palavra preconceituosamente, com muita ênfase, num ambiente de centro de distribuição logístico, você imagina
preconceituosamente, homens muito fortes carregando caixas muito pesadas, porque é um ambiente logístico onde no passado era uma realidade. Quando você vai para um ambiente com muita tecnologia, o centro de distribuição da Amazon é um trabalho onde todo mundo pode exercer aquele trabalho e a tecnologia ajuda. Então, o deslocamento dentro do centro ele é otimizado buscando o produto mais próximo para evitar deslocamentos excessivos, isso para todo mundo. O levantamento de cargas muito pesadas são feitas por equipamentos que ajudam, então você precisa saber operar, e todo mundo treinado consegue operar. Pessoas com alguma deficiência também têm sistemas que ajudam pela leitura, talvez quando tem algum tipo de deficiência auditiva. Então a tecnologia vai ajudando aquele ambiente a ser muito mais inclusivo. Então quando a gente colocou a meta de ter a igualdade de percentual de gênero entre homens e mulheres, a gente conseguiu passar, a gente tem mais que 56%, porque vai se tornando um ambiente para todo mundo. Então a gente precisa parar de pensar até no gênero, né? Porque no final é um ambiente para todo mundo. Então eu falo, a gente colocou uma meta de ser 50%, onde a gente passou e não precisa ficar ali, contrata mais ou menos, é natural. Então acho que é uma parte que a tecnologia ajuda a gente a ser mais inclusivo. E isso vai depois na parte de compra no site, onde a gente tem sistemas que ajudam, roteirização de entregas, então a gente tem muita tecnologia associada na roteirização de entregas, onde ela vai dando não só um melhor caminho para o motorista entregar, para ele diminuir o tempo dele de rota, mas também quando tem um endereço onde geralmente o motorista chega, por exemplo, eu chego no seu prédio todos os dias e você tem que descer para buscar o pacote. E ele já calcula o tempo. Geralmente o Joildo demora cerca de 5 minutos para buscar o pacote. Então ele já vai botando isso na rota considerando esse tempo. E talvez ele chegue num estabelecimento que toda vez ele chega lá para entregar 9 da manhã, o estabelecimento está fechado, ele tem que voltar de tarde. Então ele já vai otimizando o tempo todo para essa rota ser o mais eficiente possível. Isso é robotização, isso é tecnologia, isso ajuda o trabalho humano. Então, como a gente consegue cada vez mais juntar esse tipo de serviço para uma melhor experiência do nosso funcionário e dos nossos clientes. E a estrutura que a gente tem aqui no Brasil, ela é igual do resto do mundo? É pior, é melhor? Igual nunca vai ser, cada país é completamente diferente, então a gente tem muito essa clareza, né? É a oferta das mesmas soluções. Então, até a oferta da solução ela acaba sendo um pouco desenhada para cada país, né? Como eu estava falando, a gente faz entregas em comunidades ribeirinhas da Amazônia. Não conheço toda a operação, mas eu não acho que todos os países têm esse tipo de consumo, de necessidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente faz muitas entregas no alto do Himalaia. A gente não tem aqui necessidade de temperatura extrema. A gente faz entregas no Polo Norte, a gente faz entregas em Paraisópolis. Então, cada um vai ter uma complexidade e uma característica. Mas, sem dúvida, muita tecnologia ela é escalável e troca. Isso é a graça também de você ter uma multinacional onde você consegue trocar tecnologias desenvolvidas e importar, né, internamente. A Amazon desenvolve muita tecnologia. Hoje a gente se inspira muito, por exemplo, na Índia, que é um mercado muito relevante para o Brasil, para a Amazon global, e inspira muito o Brasil, sim. É enorme, né? Também é um continente pelo tamanho, poderia ser. E a gente vai aprendendo e trocando. Então, muitos dos nossos executivos vão para esses países, a gente viaja para conhecer outras realidades e trazer tecnologias. Mas, sem dúvida, a operação da Amazon do Brasil tem muita tecnologia de muitos lugares. Acho que é um ambiente seguro, interessante, moderno, organizado, que quando a gente entra também surpreende muito, porque é um ótimo ambiente de trabalho. Tem ar-condicionado, imagina um centro de distribuição com 40 mil metros quadrados, eles têm ar-condicionado todos, e não para segurança, né? Existe também a questão de temperatura por segurança, mas a gente trabalha com uma temperatura de conforto, onde as pessoas podem trabalhar confortáveis naquele ambiente. Então a gente tem muito essa preocupação em como a gente desenvolve um ambiente de trabalho seguro, produtivo e feliz, né, para os nossos funcionários, que são, no mundo são mais de 1.500.000 funcionários. Então é um público muito importante. É um país, tem países no mundo que não tem essa população. Então, e se fosse juntar essa massa, essa quantidade de centros de distribuição, produtos, isso é um volume muito grande, faz muito impacto.
né? Então, até a gente estava comentando fora do ar aqui sobre a questão do impacto que empresas como a do tamanho da Amazon causam no meio ambiente, na sociedade, porque tudo é grande. Sim. Então você vai entregar, você tem 130 milhões de produtos que você pode entregar, imagina a quantidade de caminhão circulando, como que vocês têm pensado e têm agido para essa questão da sustentabilidade, que é um desafio para o mundo todo. Eu sei que isso não é simples, mas também há muitas soluções que acabam sendo criadas por vocês, né? Sim. Eu vou até responder falando mais do que sustentabilidade, falar do ESG, né, como um todo, do impacto social. A Amazon a gente tem os nossos princípios de liderança que são verdades, a gente trata e desenvolve muito sobre isso. Eu falo que não são frases na parede ou alguma coisa só conceitual, a gente trabalha muito sobre os princípios de liderança, viu que eu já citei até algumas vezes. Então a gente adicionou nos últimos anos, mais ou menos há 2 ou 3 anos atrás, 2 novos princípios. Um deles é nos esforçamos diariamente para ser um melhor lugar para se trabalhar no mundo. Isso casa um pouco do que eu falei sobre o ambiente de trabalho. Então a gente tem esforços reais e intencionais para ser um bom ambiente de trabalho, onde todo mundo está seguro e feliz. E um outro que eu gosto muito, acho que um dos meus preferidos, é sucesso e escala trazem grandes responsabilidades. Isso significa que quanto mais a gente cresce, mais a gente precisa devolver e fazer para essas comunidades onde a gente está inserido. E aí acaba sendo grande parte do mundo. Então, o sucesso escala trazer grandes responsabilidades para a gente buscar constantemente soluções nessas localidades para a gente continuar desenvolvendo as comunidades, o meio ambiente e toda essa questão social também. Existem alguns cargos dentro da Amazon que eu falo que simplesmente pela existência deles já mostra a nossa intencionalidade. Alguns deles você até conhece, a Juliana Sá, que trabalha com a gente, maravilhosa, e ela tem um papel que a vaga dela, né, trata de impacto social nas comunidades onde a gente tem operação. Então eu falo, só a existência dela mostra que a gente não está ali no escritório fazendo uma doação para uma coisa muito distante. Ela está dentro das comunidades e todas essas comunidades que a gente está no Brasil, a gente tem embaixadores conectados com ela que buscam qual que é a instituição que faz sentido, qual o tipo de desenvolvimento de educação que a gente vai dar, como que é a necessidade básica em épocas de momentos de crise como um Covid, como que a gente realmente trabalha com a necessidade daquela comunidade. Então, para dar uma colaboração e participar de um desenvolvimento muito mais real do que só uma doação pontual. Então, ela, acho que é um papel que eu gosto muito do que eu falo de a existência dela e de outros já nos mostram essa importância. Outro é a Saori, que trabalha com a gente como soluções de negócios para a nossa operação ser mais sustentável. Então, ela não é de comunicação, ela não tem o papel de falar o que a gente faz, esforços de sustentabilidade, mas ela tem como papel de buscar realmente soluções de negócios. Então, como eu falei, o desenvolvimento da Tudo Green, essa parceria, é uma parte do trabalho dela de como a nossa logística vai ser mais sustentável. Então, tem alguém ali diariamente trabalhando num cargo sênior relevante para ter desenvolvimentos melhores para o nosso negócio. A gente tem a Laura, que trabalha como diversidade, equidade e inclusão dos nossos consumidores. Então, essa análise do consumidor e o que vai trazer melhor conexão com eles. Então, tem vários cargos que a gente vai colocando que vão trazendo essa relevância para a gente, né? De novo, é uma empresa grande que tem muitos recursos, tem muitos funcionários, não é qualquer empresa que consegue ter cadeiras destinadas a isso. Mas que seja 1 hora dedicada de um funcionário durante um mês, 1 hora na semana, uma agenda onde você consegue priorizar isso e colocar como muito importante, já ajuda a gente desenvolver. Então, parar naquele momento da correria, coloca um bloqueio na sua agenda, tipo, agora eu vou olhar como que eu posso fazer a minha loja ser um pouco mais sustentável. É olhar o consumo de luz elétrica, se tem alguma goteira de água. Tipo, ações, às vezes, muito pequenas podem ajudar a gente a otimizar a nossa cadeia produtiva como um todo e tentar resolver esse problema que o mundo causou, né? Para a gente melhorar um pouco e estender nossa permanência aqui. A gente está tendo ondas de calor, está tendo muitas questões de alagamento, chuvas, ventos.
A gente está aqui numa semana que a gente está gravando, onde acabou de acontecer um fenômeno em 500 mil consumidores sem energia. Até hoje ainda tem gente sem energia em São Paulo. E isso, assim, não é por acaso, é efeitos desse consumo e dessas questões de cuidado com o meio ambiente, querendo ou não, porque isso é uma discussão até para algumas pessoas é uma questão ideológica ou filosófica e os impactos estão aí, olhem e tentem olhar qual é a causa disso, né? Então, é muito como a gente se coloca diante dos problemas, né? Então, mas eu queria, assim, a gente já está indo para o final do nosso programa aqui, mas eu queria voltar numa questão que a gente não falou, né? A gente falou que é parceiro, a gente falou que fez algumas coisas e tem um caso que é um case que é super legal, a gente já falou em outros momentos, em outros espaços, que foi um vídeo que nós fizemos, a Cria Brasil produziu, que falando sobre o Entregando Sorriso, da Amazon Deliveries, né? E isso nós fizemos ano passado. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa experiência de produzir esse conteúdo e como foi essa dinâmica para os objetivos que a empresa tem, que eu sempre falo isso direto, assim, a gente pode fazer um material, fazer uma campanha e tal, mas tem que fazer sentido e valer a pena para o cliente ou para a empresa. Isso começou, a gente tem uma série global na Amazon que chama Entregando Sorrisos pelo Mundo. E eu comecei a ver uns vídeos, como eu falei lá, do Himalaia, uma ilha na Islândia, uma ilha no Japão. São conteúdos muito lindos e que refletem realmente essa obsessão pela Amazon de entregar pacotes pelo mundo todo. E aí me perguntaram se a gente não queria veicular no Brasil. Eu falei, faz sentido eu botar como a gente entrega numa ilha do Japão aqui, né, para os brasileiros. A gente tem que mostrar a realidade. E aí foi quando eu resolvi produzir essa série aqui no Brasil, que é a Entregando Sorrisos em Paraisópolis, né, que a gente começou com as nossas entregas em favelas em Paraisópolis. Hoje a gente já tem diversas outras comunidades em São Paulo e no Rio. E a gente fez esse conteúdo em parceria com a Cria. E para mim foi muito importante, acho que até um pouco do que eu falei da diversidade. Não adianta a gente, o meu time, a Amazon chegar aqui e falar: eu quero filmar aquela casa, eu quero aquele funcionário, esse roteiro, né? Então a gente fez um trabalho que para mim foi muito interessante, onde eu pude aprender muito e até soltar aquelas amarras de produção e confiar muito em vocês, que foi o que é a realidade, o que faz sentido, como que a gente pode, obviamente juntando com o que a empresa quer comunicar, mas o que realmente a gente consegue ser muito verdadeiro. E eu acho que o vídeo reflete muito isso, né? São moradores locais, são famílias locais, são pessoas que estão ali no dia a dia, não é uma locação, né? É uma realidade. A comunidade é a locação. A comunidade é verdade. Eu falo, outro dia a gente estava conversando disso, eu até falei que vocês me perguntaram qual que deveria ser o figurino das pessoas. Eu falei, não existe figurino. Pede para todo mundo acordar e se vestir. Então todo esse trabalho foi muito legal e acho que para mim é muito importante e foi um grande aprendizado de entender que você precisa de parceiros experientes naquela região para poder desenvolver um conteúdo verdadeiro. Então, como a gente vai continuar fazendo outros conteúdos e sempre conectando com o que o consumidor e o que ele quer, né? Então, acho que na história do vídeo de Paraisópolis conta muito sobre o menino que estava no futebol e teve a bola dele furada, ele precisava comprar uma bola. Então isso é uma realidade, isso é uma realidade muito do Brasil, mas talvez se fosse lá da comunidade ribeirinha, que talvez não tenha um campo de futebol tão acesso, vai ser outra coisa. Então, como a gente consegue entender o consumidor e refletir de uma maneira muito... A gente até estava falando em outro evento, no Digitalk, sobre o caso de as pessoas estavam felizes de poder comprar uma água. Sim. Então, para as pessoas, as necessidades são diferentes. São diferentes. São situações e momentos diferentes e a gente reflete isso que as favelas e as periferias, todos os cantinhos desse Brasil, eles acabam sendo muito diversos. Se a gente olha e acha que é tudo igual, o consumidor do Sudeste é tudo igual. Não é. Você vai para Minas, é de um jeito, no Rio é de outro, em São Paulo é de outro, Espírito Santo é de outra forma. São vários países, uma federação... A linguagem é diferente, a forma que a gente comunica é diferente. Então tem que ter essa realidade local, né? Muito bom. Então,
olhem aí, viu? Empresas, clientes, vamos fazer mais coisa e a gente vai sim, sempre casando com a necessidade, porque não adianta, eu sempre falo isso, você tem que vender mais, senão você não vai me contratar mais. Então, preciso garantir que aquele objetivo de comunicação, aquele objetivo de negócio funcione, porque é isso que importa. Então, eu queria deixar aqui você falar um encerramento, uma fala para a gente, do que você está esperando também de 2025, a gente já está no finalzinho aqui, na reta final, e na beira da Black Friday. Sim. E aí a gente encerra o nosso podcast. Na verdade, acho que o que é interessante a gente falar, e eu vou fazer o publi da G10 e de todo o grupo, a gente começou muito com uma parceria, primeiro de trabalho social, de desenvolvimento, de começar a entender um pouco a comunidade, isso partiu depois para a produção de conteúdo, e hoje a gente tem vários serviços que a G10 ajuda a gente fornecendo, né, soluções muito importantes. Então, eu acho que para mim é uma história muito boa corporativa, mas, por exemplo, hoje os nossos coletes de segurança dos centros de distribuição do Brasil são feitos pela Costurando Sonhos, que ajuda mulheres em estado de violência doméstica. A gente tem o serviço de catering, alimentação, com a Mãos de Maria. Então, a gente sai desse serviço simplesmente de assistência social a contratação e desenvolvimento de negócios em colaboração com parceiros muito fortes, né? Não é um serviço de alimentação diferente de outros de qualquer região de São Paulo, um serviço de alto nível e que a gente pode, de alguma forma, também colaborar com o desenvolvimento dessas pessoas. Então, prestar atenção na G10, mas também em todas essas outras formas que você pode mover um pouco o seu negócio para ser mais inclusivo e colaborar de alguma forma. Então, a gente faz alguns aqui, a gente faz com outros parceiros, mas está sempre atento aonde a gente pode fazer o bem e desenvolver alguma ação que desenvolve, né, aquela comunidade e o país. Agora, falando sobre o final do ano, eu acho que Black Friday para a gente é sempre muito positivo, né? É um momento que o e-commerce constantemente cresce, a Amazon cresce bastante, então a gente está muito... a gente tem boas expectativas, descontos muito bons, então uma operação muito positiva. A gente tem muitas novidades também para o próximo ano de continuar desenvolvimento, continuar crescendo. Depois, se você me convidar, eu volto aqui no próximo ano e falo. Mas acho que a ideia é essa, né? O Brasil cresce bastante, a gente tem muita oportunidade de desenvolvimento ainda. E eu falo que não é só sobre a Amazon crescer, é sobre a pizza inteira crescer para a gente ter fatias maiores. Então, quando me perguntam muito de competidores, eu falo, cara, eu quero que os competidores cresçam. Eu acho que quanto mais o comportamento, quanto mais o brasileiro tem poder aquisitivo, é bom para todo mundo, né? A gente quer um país mais próspero. E aí cada vez mais desenvolvendo, né, essas comunidades, as regiões, gerando empregos, carreiras. Então acho que a Amazon é uma das empresas que traz benefícios para o país, com investimentos e desenvolvimento de negócios, mas tem muitas. Então como a gente pode continuar colaborando com um ecossistema cada vez mais frutífero para todo mundo. É isso. Então, quanto maior o mercado, mais gente incluída e essa diversidade vai ajudar o Brasil a mudar. Sim. Para o bem, para o melhor e tal, e a gente está num momento que o desemprego está diminuindo, a inflação não está tão alta, é um momento de ajudar a mudar isso e crescer. Então, queria agradecer ao Thomas por aceitar o convite. É o primeiro programa que estou fazendo, Thomas, então desculpa aí qualquer coisa. Imagina, tudo e ótimo. vamos tocar. Eu acho que 2025 tem muita chance de ser muito bom para todo mundo, para o Brasil e para o mundo. Isso é uma oportunidade de mudança, a gente está tendo assim, muitas discussões acaloradas na política, mas acaba sendo interessante que as pessoas se preocupem com mudar a sua vida e mudar tudo. Então é isso, eu queria agradecer e a gente se vê no próximo Cria Podcast que a gente vai lançar semana que vem. Obrigado, pessoal. Obrigado.